recente, né, em que a vice-consuleza da Colômbia, Cláudia Ortiz, foi atingida por disparos. Ela estava ali a pé, na região da 9 de julho, quando esses disparos começaram. O que tinha acontecido? Tinha um taxista parado com uma passageira ali que sofreu uma tentativa de assalto. Aí, na sequência, houve uma troca de tiros e um desses disparos acabou atingindo a vice-consuleza da Colômbia. A gente falou bastante sobre esse caso aqui e, nesse momento, a gente está na linha com o taxista, com o Cláudio Gabriel, que estava lá, era ele que estava levando essa passageira, e ele vai conversar um pouquinho com a gente, não só sobre o episódio em si, não é, Cláudio, mas também sobre como a gente vai mudando, em função da violência, os nossos comportamentos, como a gente é obrigado a limitar a nossa vida em função da insegurança. Bom dia para você, Cláudio. Eu imagino, já passaram-se alguns dias, né? Mas como é que você está emocionalmente depois desse episódio de violência? Se você já se recuperou, porque a gente sabe que fica um trauma para todo mundo, né? Bom dia e obrigada por nos atender. Bom dia, então. Eu não me recuperei. A gente fica apreensivo o tempo todo, olhando para os lados, o tempo que eu estou parado aqui, olhando para os lados o tempo todo. E eu sinto uma dor, assim, que foi adquirida no dia, a tensão, uma dor muscular que não passou ainda. Eu me mediquei, mas não resolveu. E, assim, eu trabalho com táxi desde 97, parei um período e voltei faz 2 anos e meio. E hoje a insegurança está muito grande. Esse negócio dos roubos está demais. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas infelizmente aconteceu e de uma forma muito ruim. Ele desencadeou um tiroteio para trás e acertou a vice-cônsul. Enfim, é isso aí. Ô, Claudio, e é curioso, né, você contar da sua experiência como taxista, andando na rua o tempo todo, porque quando a gente fala com autoridades, quando a gente fala com a polícia, com a Secretaria de Segurança Pública, o que eles mais têm é estatística. Você sai da entrevista achando que você mora na Dinamarca, que o índice de violência em São Paulo, que em 90 era escandaloso, hoje é semelhante a cidades europeias, etc, etc. Bom, eu já estive em cidades europeias e a sensação de andar ali é muito diferente da sensação de andar nas ruas de São Paulo, né? Então eu tenho a impressão que a percepção do cidadão vale muito mais do que essas estatísticas aí que acabam dizendo tudo que você... qualquer coisa que você queira que elas digam. Você falou que está desde 97. Em 97 tínhamos índices alarmantes de violência, hoje eles são baixos. Mas você acha que a cidade está mais violenta? Essa modalidade de quebra-vidro aí, essa coisa do celular aí tá demais. Assim, polícia tem, é que eles olham para os lados, não vê a polícia e aí eles fazem roubo. Porque a gente eu ando o dia inteiro na cidade e eu vejo viatura pra caramba, abordagem, tanto vocês estavam falando agora há pouco aí da Guarda Civil, eles fazem um trabalho excelente também. A gente acompanha, porque a gente está todo dia na rua e a gente percebe a ação da polícia. É que eles pegam a oportunidade de ter um alvo fácil, no caso a passageira mexer no celular, e no momento que não tem uma viatura do lado, porque não dá para ter viatura o tempo todo em todas as esquinas, né? Fica inviável para o governo, para a prefeitura, isso daí, um custo muito alto, imagino. Mas e por esse motivo, essa facilidade deles ter essa visão que eles estão em pé na rua, e eles têm uma visão melhor do que eu que estou sentado dentro do carro, e a gente não anda olhando para todo mundo na rua, né? Para ver quem é ladrão, quem não é, até porque não está escrito na testa. Então a gente é abordado de surpresa por eles. E tem que prestar atenção no trânsito, né? Só isso, que é o seu trabalho no fim das contas. Agora, Exatamente. Cláudio, a gente conversou com algumas pessoas, ouvintes aqui da rádio, que estão mudando de hábito, por exemplo, tirar a aliança. Marido e esposa andam sem aliança, os dois. Você mudou alguma coisa na sua rotina de trabalho? Por exemplo, já avisa o passageiro e diz, olha, aqui, melhor esconder o celular. O seu próprio celular você mantém um pouco mais muqueado aí nos trajetos? Sim, infelizmente, em algumas regiões que a gente falava Cracolândia, a gente na região Rio Branco, essas avenidas que tinham um índice muito alto de roubo por conta daqueles usuários de droga, a gente esconde o celular. Mas quem vai esperar que 7h40 da manhã, 9 de julho, com a Alameda Lorena, vai ter um cara te esperando lá para fazer você vítima? Então, eu mudei. A aliança eu não tirei, eu preciso tirar. Inclusive, a minha demora para sair do dedo, Deus me deu. Se eu sofrer uma abordagem para roubar minha aliança, vai ser trabalhoso para tirar. Ou pode me custar a vida, Deus me livre. Então, eu estou mudando alguns hábitos. Assim, eu estou mais assustado. Eu era uma pessoa mais tranquila. Eu estou bem assustado.
Sim, e não pode ser diferente, né, Cláudio? Fica esse trauma, como você falou. Como é que foi a dinâmica no dia em que aconteceu? Foi tudo muito rápido? Você identificou, você viu? Como é que foi o dia? Você lembra? Então, eu tenho uma memória ainda como foi, porque eu parei no farol, acho que o segundo carro, se eu não me engano, o segundo carro do semáforo. Eu parei entre o ônibus à minha direita e um carro um carro à direita e um ônibus à esquerda. Eu parei na faixa do meio. E eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho, mas a gente ouve barulho o tempo todo em São Paulo. E aí a moça começou a gritar atrás de mim. Aí eu olhei para trás e vi que o cara tinha quebrado o vidro do meu carro. E ele estava mergulhando dentro do carro. Aí o celular dela no chão. Eu olhei para trás e vi o celular no chão. E eu vi uma oportunidade de agarrar o rapaz. O rapaz estava tentando pegar o celular. E ela estapeava ele. Só que na hora que eu fui agarrar ele, eu percebi que tinha um segundo ali do lado da porta. E ele levou a mão na cintura para puxar a arma, mas eu não quis nem conferir. Eu só virei para frente, eu olhei para frente, coloquei a mão no volante e fiz tipo cara de dor já, esperando o tiro, né? E aí eles correram. No que eles correram, teve uma abordagem policial, um grito policial lá para trás, e eu escutei os tiros lá para trás. Nem sei precisar quantos tiros foram, porque aí eu queria sair daquele local. Eu queria correr dali. Eu comecei a andar. Aí um taxista parou comigo e falou assim: meu, volta lá que balearam alguém. Aí eu entrei no estacionamento de um prédio e pedi para eles, pô, dar uma assistência para a moça, né, para dar uma água para ela, que ela chorava muito. E aí eu guardei o carro lá no fundo e desci a pé de olho para ver se tinha troca de tiro, alguma coisa ainda. E aí quando eu cheguei, vi a menina no chão, que era, depois fiquei sabendo que era a vice-cônsul da Colômbia. Uma fatalidade horrível, né? Uma pena, uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação e foi atingida. O Cláudio, você está descrevendo, aliás, ela tá melhor, né? A informação mais recente é de que ela passou por cirurgias, mas passa bem. Inclusive, o Cláudio Gabriel Rodrigues, ele escreveu pra gente, se não me engano foi ontem, aqui no nosso WhatsApp, ou antes de ontem, perguntando exatamente o estado de saúde dela, né? E, enfim, são poucas as informações, mas ela está se recuperando, está bem, depois de passar por algumas cirurgias. Ô, Cláudio, eu nunca passei por nada parecido. O que você descreveu aí é um cenário de caos completo, né? Vidro quebrando, um corpo estranho entrando no seu carro, um cara do outro lado. Eu sempre me pergunto se, caso isso acontecesse comigo, eu conseguiria ser ágil o suficiente para evitar o roubo. Imagino que não sei, que deva demorar até para entender o que está acontecendo, né? Numa hora dessas. Quando eu vi o vidro, eu já falei, é roubo, né? Pensei, é roubo. Aí o celular dela no chão, ela gritando, socorro, socorro. E assim, eu não a conhecia, a passageira, mas se vê uma figura feminina no banco de trás pedindo socorro, e você, como homem, você vai fazer alguma coisa, né? Meu, vamos se ferrar juntos, mas vou tentar se defender. Mas graças a Deus, com a gente, não foi nada tão grave quanto com a vice-cônsul. Mas é uma ação muito rápida deles, e eles vão por tudo ou nada, né? Eles não vêm de mão abanando, eles não vêm com uma pedra simplesmente na mão para quebrar o vidro e roubar e sair correndo. Eles vêm para matar e subtrair o que você tem. Eles não estão nem aí, não tem nenhum escrúpulo, não tem medo, parece, né? É uma gente sem medo e muito violenta e muito rápida, né? Por isso que a ação é tão rápida. O Cláudio, ele estava fazendo uma comparação com o início da carreira dele. E aí, Cláudio, a gente tem falado bastante sobre a circulação de armas nas mãos dos criminosos agora, né? Recentemente. O que você está descrevendo bate muito com o que outros ouvintes descrevem, as nossas próprias experiências aqui. Porque eu nunca tinha visto arma antes em São Paulo. E aí, recentemente, é comum, as pessoas veem, nos assaltos tem sempre alguém armado. É essa a sua percepção também? E você falou que o homem, né, o outro, o comparsa, levou a mão à cintura ali nesse caso? Isso, ele levou a mão à cintura para puxar o revólver. Eu não quis conferir, não quis esperar com a mão nas Claro. costas do outro. Eu soltei e virei para frente. Aí já fiz daquela de dor esperando o tiro, né? Eles não têm medo de nada, eles vêm para cima e o que tiver que acontecer, acontece. Mas a gente preza pela nossa vida, prezei pela vida da menina também que estava comigo, e aí aconteceu todo aquele desfecho horrível. E se vocês me permitirem também, eu queria que a Secretaria de Transporte Público liberasse para a gente usar isso no filme. Isso é para se proteger, porque assim, a gente anda com o telefone dentro do carro. E o passageiro também, porque assim, as pessoas usam o carro e vão trabalhando dentro do carro, né? Então, eu aviso, poxa, fui vítima de um assalto, tal.
E as pessoas, às vezes, poxa, eu preciso resolver uma coisa. Mas é nesse preciso resolver uma coisa, a gente se distrai, a pessoa se distrai, porque eu estou cuidando do trânsito, e ela está olhando as mensagens e tal, é o momento da abordagem do ladrão. Então, eu queria que a prefeitura permitisse que nós usássemos uma película escura e permitisse que andássemos nos corredores de ônibus, porque se a gente colocar esse filme, nós não somos permitidos andar no corredor do ônibus, nós somos multados, porque eles não conseguem visualizar se tem ou não passageiro no carro, se o táxi está andando vazio. Então eu queria que pensasse dessa forma aí e liberassem para a gente colocar esse filme escuro no carro por uma proteção, tanto do nossa quanto do passageiro. Cláudio, faz todo sentido isso que você colocou, faz muito sentido, e é verdade. Tem um monte de carro aí por aplicativo, Uber, não sei o quê, e eles usam o carro filmado, né? Taxista tem que poder também, e se eventualmente tiver ali a fiscalização nos corredores, se estiver passando, o taxista abre o vidro. Se o funcionário da CET precisa ver durante o corredor, abre-se o vidro, mas nos faróis em especial ou no restante da cidade com o carro circulando, é uma proteção adicional. Não dá para dizer que não. Protege 100%? Não. Mas, honestamente, são as armas que nos restam. A gente tentar se proteger como dá. Acho que faz muito sentido o pleito, né? Essa demanda de taxistas que o Cláudio colocou. Cláudio, temos mais? Diga. Outra coisa, só uma observação. Eu queria parabenizar a ação da Polícia Militar também. Foi muito rápida, muito rápida. Tanto o policial paisano que tentou abordar de uma forma ali os meliantes, e a ação da policiamento de área ali. Queria parabenizar todos eles, porque eu me senti seguro aquela hora. Sabe que você se sente impotente total? Mas foi muito rápido, muita viatura chegou, e isso dá uma certa segurança para a gente. O Wagner é taxista, seu colega, dizendo: eu já tomei 2 multas no corredor de ônibus exatamente porque tem a película no carro, tá vendo? Então, precisa ter essa possibilidade de encontrar uma alternativa, porque é uma proteção adicional, como a gente estava falando. Foi né? o primeiro caso de violência que você sofreu em São Paulo, Cláudio? Sim, primeira vez. E já nunca tive problema. desse tamanho, né? Uma ocorrência tão grave. Deus do livre. 30 anos dirigindo, né? 30 anos dirigindo. Em 2025, a gente vive uma onda dessas, né? Era pra gente ter superado essa fase já. Não, e outra, 7h40 da manhã, né? Pô, acordou cedo, vai trabalhar, por que vai roubar? Eu já acordo cedo, parabéns, vai trabalhar. Esses caras estão tudo virados. Em plena 9 Tudo de virado, julho. tudo doidão. Enfim. Cláudio, obrigado pelo depoimento, viu? Bom trabalho pra você. A rádio Eu que agradeço a travada oportunidade no aí. 96.9, né? Vê lá. Sempre, aqui é sempre. Só Ai. quando o passageiro entra que eu baixo. Aí sim. Não, tem que aumentar. Tá tem que bom? espalhar Coloca a no palavra. último volume. Põe no último. Fala, que rádio boa que é essa. Abraço, Cláudio. Abraço, fiquem com Deus, bom trabalho. Um grande abraço, viu? Boa recuperação pra você, porque tem Tchau, isso, tchau. né? Precisa se recuperar, ele né? Com dor muscular. É lógico. Até Com isso. agora, cara. Imagina então. só. Esse é o Cláudio Gabriel Rodrigues, taxista aqui de São Paulo, contando sobre esse episódio aí de violência. Todo mundo acompanhou no nosso noticiário, no noticiário em geral, em que havia passageira num táxi com ele, em que houve troca de tiros e a vice-cônsul da Colômbia, Cláudia Ortiz, acabou sendo ferida.